Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 26 do Movimento Aprender Mais. Nós vamos dar continuidade à sequência didática que nós começamos antes do recesso, tá? Que é lendo e produzindo verbetes. Então, nós já conhecemos um pouquinho sobre o que são verbetes, mas hoje nós vamos retomar, tá bom? E nós vamos iniciar, então, a nossa atividade na página 176, é a atividade 2B, tá bom? Então, podem abrir na página 176, colocar a data de hoje, que nós já vamos iniciar. Então, só para relembrar o que é um verbete. O verbete, de acordo com Dawes e Schwelly, em 2004, né, esse dizer deles, o verbete é um gênero expositivo, pois mobiliza a capacidade linguística de registrar conhecimentos e saberes que são obtidos por meio de estudos e pesquisas. Esta capacidade também é usada em seminários, palestras, conferências, artigos científicos e etc. Então, eu trouxe aqui para vocês uma forma mais simples de entender que verbete é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários, enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal. Então, ele é um texto que não vai ter uma linguagem tão simples quanto a gente poderia encontrar num gibi, por exemplo, né? É um texto mais com uma linguagem mais formal. Apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos do seu uso em vários contextos. Então, na outra aula que nós iniciamos, eu trouxe para vocês dois exemplos. Eu trouxe para vocês esse dicionário, tá? Que tem aqui, olha, vários verbetes explicando o significado de várias palavras. Então, esse é um dicionário Palavrinha Viva, é um dicionário infantil. Ele traz ilustrações, tá? E também traz os verbetes, de acordo com aquilo que a gente precisa procurar, tá bom? E trouxe também como exemplo uma enciclopédia. Essa enciclopédia se chama Planeta Terra, a Enciclopédia do Planeta Terra. E aqui ela traz várias curiosidades. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu fiz a leitura na aula anterior, antes do recesso, né? Sobre alguns animais, curiosidades. Olha, sobre a Terra, sobre o clima, tá? Tem várias coisas legais dentro dessa enciclopédia que vocês podem utilizar para aprender coisas novas, tá? A gente também encontra enciclopédias com verbetes super interessantes na internet, né? Na escola, enfim, vários lugares legais que vocês podem ter acesso, tá bom? Então, hoje, nós vamos iniciar lá na página 176, duas tabelas dessa para atividade, tá bom? Então, eu vou ler com vocês dois textos, dois verbetes, tá bom? Para vocês conhecerem os animais, e aí a gente vai voltar na tabela para preencher essas tabelas, combinado? Bom, então nós vamos iniciar, o nosso primeiro verbete sobre as formigas gigantes. Coloquei aí uma imagem da formiga, tá? A formiga gigante, o nome científico dela é Dinoponera gigantea. Ela também é conhecida como falsa tocandira. É originária da região amazônica. É chamada de formiga gigante devido ao seu tamanho, de aproximadamente 2,5 centímetros. Imagina, eu vou pegar aqui uma régua para mostrar para vocês. Essa formiga, ela tem todo esse tamanho aqui. Dá para enxergar meu dedo? Ó, isso aqui. Você imagina você encontrar uma formiga desse tamanho? Socorro, né? Pensa que ela deve ser gigantesca mesmo. Então, são formigas onívoras, porém, com maior tendências aos hábitos carnívoros, tá? Possuem veneno fatal quando injetado nas suas presas, que constituem insetos, lesmas e até mesmo pequenos lagartos.
Esse veneno não é prejudicial ao homem, a não ser que o indivíduo seja alérgico, podendo trazer sérias complicações. Ao contrário da maioria das espécies de formigas, as colônias de falsa tocandira não apresentam rainha. Elas são constituídas exclusivamente por operárias, que são as formigas que estão sempre em atividade e só trabalham em benefício do formigueiro. O que ocorre na colônia é uma disputa entre as operárias, que pode levar dias, com pausas para descanso. Olha só. A vencedora torna-se a formiga dominante da colônia, posição semelhante à da rainha de outras espécies. Lembra quando a gente leu o texto, na aula anterior, inclusive, ao recesso, a gente leu o texto sobre as abelhas. E vocês leram que tem a rainha, lembra? A rainha não sai de dentro da colmeia, que as abelhas operárias é que saem, né? Buscam alimento e cuidam de tudo. E aqui, no caso das formigas, acontece isso também. Mas nas formigas gigantes, não. Elas não têm rainha, elas têm somente formigas operárias e elas disputam para virar a formiga dominante, tá? Que é uma posição semelhante à da rainha de outras espécies, passando a ser um indivíduo reprodutor. Então, a formiga dominante faz o mesmo papel que a rainha das abelhas faz, por exemplo, tá? Quando a formiga dominante morre, novas disputas são realizadas. O formigueiro da falsa tocandira é construído em um buraco escavado no solo a cerca de 40 centímetros de profundidade e pode ter de uma a 8 entradas. Todas as operárias, inclusive a dominante, têm o mesmo tamanho e a mesma forma, ficando difícil o reconhecimento de cada indivíduo. As colônias de formigas do gênero Dinoponera não são grandes, podendo variar de 10 a 120 indivíduos. Então, a colônia não é grande, tá? A formiga é grande, mas a colônia não é grande. Pode chegar de 10 formigas a 120 formigas apenas, tá bom? Apesar das formigas, em geral, incomodarem os seres humanos, elas desempenham funções no meio ambiente que ajudam a manter o equilíbrio ambiental, podendo fazer parte da alimentação de outros animais ou até mesmo auxiliar na decomposição de matéria orgânica, uma vez que podem se alimentar de organismos mortos. Então, esse texto foi tirado olha lá, fonte, Formigas Gigantes, Fundação Zoológico de São Paulo, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e disponível aqui nesses dois sites que vocês estão vendo aqui embaixo, tá bom? O acesso foi feito em 5 de maio de 2020, ok? Pessoal, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, então, a primeira tabelinha que vocês têm aí na página 176, para a gente começar a preencher, antes da gente ler o segundo texto, para não confundir, tá bom? Então, a primeira tabelinha que tem aí na página 176. Atividade 2B, leitura de verbetes com registros de informações, ampliando os conhecimentos. Em duplas, registre o que aprenderam sobre quem que a gente estudou? As formigas gigantes, né? Com a leitura do verbete. Então, vocês vão preencher aqui, ó, formigas gigantes, tá bom? E aí, a gente vai estar voltando lá no texto para consultar, tá bom? Então, onde vivem as formigas gigantes? Vamos olhar lá no texto? Então, para a gente relembrar, olha lá, as formigas gigantes, também conhecidas como falsa tocandira, é originária da região amazônica. Essa é a única informação que nós temos do local onde podem ser encontradas, tá bom? Então, aqui no primeiro espaço, nós vamos colocar na região amazônica, ok? Depois, quais são as características físicas dessa formiga? Vamos ver. Então, aqui, olha, nós sabemos que ela é gigante devido ao seu tamanho de aproximadamente 2,5 centímetros. Então, também essa é a única informação que nós temos das características físicas, tá? Então, tem aproximadamente 2,5 centímetros. Como elas se organizam? Vamos ver lá? Então, aqui, olha, as colônias não apresentam rainha, elas são constituídas exclusivamente por operárias.
E aqui na segunda parte do texto, nós temos também a informação de que as colônias não são grandes, né? Que elas podem variar de 10 a 120 indivíduos. Então, aqui, como elas se organizam, né? Olha, eu coloquei, elas não possuem rainhas, apenas operárias. E as colônias não são grandes, tá? Então, foi o que eu coloquei para dar uma resumida aí nas informações que a gente leu, tá bom? Como elas se alimentam? Vocês se lembram como elas se alimentam? Vamos lá olhar novamente. Então, aqui nós temos a informação de que elas são formigas onívoras, porém com tendências a hábitos carnívoros, né? Aqui na segunda parte, nós também sabemos que elas podem se alimentar de organismos mortos. Vamos colocar tudo isso lá. Então, como se alimentam, né? Eu coloquei que são onívoras, com tendências a serem carnívoras e podem se alimentar de organismos mortos, tá? Então, foi o que a gente retirou lá do livro. E uma curiosidade... Lá do livro não, desculpa, lá do verbete. E uma curiosidade sobre o animal. Vamos ver se tem alguma bem legal para a gente colocar? Bom, eu acho legal a gente colocar que não tem rainha, né, na colônia, e que elas disputam entre elas para ser a vencedora, né? Para ser a formiga dominante, né? Que essa formiga dominante tem a posição da rainha, né? Passando a ser o indivíduo reprodutor. E quando a formiga dominante morre, novas disputas são realizadas. Eu acho que isso é bem legal da gente colocar lá como curiosidade. Então, aqui, curiosidade, eu coloquei. Elas não possuem rainhas, mas ocorre uma disputa entre as operárias para se tornar a formiga dominante. E quando essa formiga dominante morre, novas disputas são realizadas. Então, essas são as informações que nós retiramos lá do verbete, né? Ampliando os nossos conhecimentos, conhecendo um pouquinho mais as formigas gigantes, seus hábitos, né? Como elas são, quais são suas características, sua alimentação, onde elas vivem. Bem legal, né? Bem interessante. Agora, vocês podem ver que embaixo dessa tabelinha que vocês preencheram, tem uma outra tabelinha. Significa que nós vamos conhecer um outro animal bem interessante também, ou até mais interessante. Vocês vão ver quantas informações legais nós vamos retirar desse texto. Bom, o verbete que nós vamos ler agora é do pica-pau de banda branca. Olha que coisa mais linda esse pássaro. Quem já assistiu o desenho do pica-pau? É bem parecido, né? Olha lá. O pica-pau de banda branca apresenta duas subespécies no Brasil. Dryocopus lineatus e Dryocopus lineatus erythrops. Então, são os nomes científicos das subespécies do pica-pau de banda branca, tá? O pica-pau é reconhecido por seu bico forte e reto, com o qual martela as árvores com força, o que fez com que precisasse de uma adaptação do crânio e da musculatura para a proteção do cérebro contra o excesso de trepidação. Olha que legal! A musculatura do pescoço é muito forte. O bico é pontiagudo, como se fosse uma pinça, e sua língua é extremamente longa, podendo ser 5 vezes maior que o bico. Olha o tamanho dessa língua que deve ser, né, gente? Das espécies de pica-pau, é uma das mais encontradas e maiores, medindo cerca de 33 centímetros de comprimento. Lembrando que uma régua que a gente usa na escola tem 30 centímetros. Então, ele tem apenas 3 centímetros a mais. É como se fosse isso aqui, tá? O tamanho dele. 33 centímetros. Dono de um topete vermelho, apresenta ainda a garganta manchada. Asas, peito superior e lados da cabeça pretos. Faixa branca que estende do bico às laterais do peito. Barriga branca e listrada de preto. Alimenta-se principalmente de insetos, dando batidas na madeira em busca de larvas, apreciando também formigas, sementes e frutos, como o abacate. Abriga-se, dorme e constrói seu ninho nos ocos das árvores, os quais correspondem exatamente ao seu tamanho, impedindo assim a entrada de predadores maiores.
Na época reprodutiva, a fêmea põe em média de 2 a 3 ovos e o macho participa dos cuidados com as proles. Sua distribuição ocorre em todo o Brasil e também do México à Bolívia, Paraguai e Argentina. Vive solitário ou aos pares, na mata e no cerrado, onde pode habitar plantações. Possui características físicas que diferenciam machos e fêmeas. O macho apresenta cor vermelha na região anterior da cabeça e numa faixa próxima ao bico, enquanto a fêmea, cor preta na região anterior à cabeça, mas sem a faixa vermelha no bico. Então, olha que ave linda que nós estamos estudando, que é o pica-pau de banda branca. Esse texto, esse verbete, foi retirado também aqui do site do zoológico, né? Do estado de São Paulo, tá bom? Então, tá aqui o site para vocês, se vocês quiserem consultar. E foi acessado também dia 5/5, né? De maio de 2020, tá bom? Muito legal, muito legais as informações que nós lemos aqui, né? Bem interessante esse pássaro. E bem lindo também, olha a imagem dele. Então, agora a gente vai preencher a tabelinha de baixo, tá? Com essas informações aqui que nós vimos sobre o pica-pau. Vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos a tabelinha de baixo, né? Em duplas, registre o que aprenderam sobre... Então, nós vamos preencher aqui, o pica-pau de banda branca, com a leitura do verbete. Então, a primeira informação, onde eles vivem, né? Vamos ver lá no texto. Bom, nós temos essa informação aqui no meio do texto, ó, quase no final, que a sua distribuição ocorre em todo o Brasil e também do México à Bolívia, Paraguai e Argentina. Então, em todos esses locais, nós encontramos esse pica-pau, tá bom? Então, respondendo, onde vivem? Em todo o Brasil e também México, Bolívia, Paraguai e Argentina. São todos os locais onde nós encontramos o pica-pau, tá bom? E aí, quais são as suas características físicas? Tem muitas características físicas lá no texto, lá no verbete. Vamos consultar? Na leitura, nós descobrimos todas as características que esse pássaro possui, né? São várias, olha lá. Está toda detalhada aqui no texto. Então, a primeira característica que a gente pode observar é que seu bico é forte e reto, tá? Por quê? Porque ele martela, olha lá, ele martela as árvores. Então, ele precisa ter um bico muito forte e retinho para ele conseguir perfurar a casca da árvore para pegar os insetos, né? Então, para isso, ele também tem uma musculatura muito forte no pescoço. O seu bico é pontiagudo, como se fosse uma pinça, e sua língua é muito longa, né? Nós também descobrimos que ele pode ter até 33 centímetros de comprimento, até não, cerca, né, de 33 centímetros de comprimento. Nós também sabemos que o topete dele é vermelho, apresenta gargantas manchadas, as asas, o peito superior e o lado da cabeça preto, faixa branca que se estende do bico, as laterais do peito, barriga branca e listrada de preto. Olha quantas características. E aí, lá embaixo, no final, a gente também descobriu que o macho e a fêmea têm diferenças, né? Tem características que diferenciam uns dos outros, tá? Então, tudo isso faz parte das características físicas desse pássaro. Vamos tentar dar uma resumida nisso para a gente colocar lá na nossa tabela. Vamos lá. Bom, olha lá, então. Eu trouxe as características aqui para a gente colocar. Então, possui bico forte, reto e pontiagudo e língua longa, tá? Que foi a primeira coisa que a gente leu lá no texto. Próxima característica, mede cerca de 33 centímetros. Próxima característica, possui um topete vermelho, garganta manchada, asas, peito e lados da cabeça pretos, faixa branca que vai do bico às laterais do peito, barriga branca e listrada de preto. O macho e a fêmea possuem algumas características diferentes, tá? Então, eu tentei dar uma resumidinha, mas também não tinha como tirar muita informação, né, daquilo que a gente leu. Então,
Eu tentei aqui dar uma arrumadinha para caber dentro da nossa tabela, tá bom? Então, se você precisar de tempo para copiar essas informações, se você quiser, você pode pausar o vídeo no texto, né? Ou aqui nas respostas da tabela, para você conseguir se organizar, tá? Porque eu sei que é rápido, não dá tempo da professora ficar esperando vocês copiarem para o livro de vocês, né? Então, vocês podem pausar o vídeo, copiar com calma, prestar atenção, mesmo porque vocês não têm os textos, né? Os verbetes que eu li para vocês não têm disponíveis aí no livro. Então, vocês podem pausar, ler com calma, prestar bastante atenção, caso vocês acham que seja necessário. Combinado? Então, vamos lá. Como eles se organizam? Vamos olhar lá no texto. Bom, a informação que nós temos aqui é que ele vive solitário ou aos pares, né? Nas matas e no cerrado, onde pode habitar plantações. Então, nós sabemos que ele vive solitário ou aos pares, tá? Essa é a forma de organização deles. Como se organizam? Eu coloquei aqui, vive solitário ou aos pares, na mata e no cerrado, onde pode habitar plantações, tá? Que foi a informação que nós tiramos lá do texto. E como se alimentam? Vocês se recordam como eles se alimentam? Ele é chamado de pica-pau, por quê? Porque ele fica batendo na madeira para pegar o quê? O que tem lá dentro? Insetos, né? Mas além dos insetos, ele come outras coisas. Vamos lá relembrar. Então, aqui a gente descobriu, né? Que além dos insetos, olha, alimenta-se principalmente de insetos, mas ele também aprecia formigas, sementes e frutos como o abacate. Então, além dos insetos, ele come formigas, sementes e frutos, né? Vamos colocar lá na nossa tabela. Então, como se alimentam? Insetos, formigas, sementes e frutos. Esse é isso que constitui, né, a alimentação desse pássaro, tá bom? E uma curiosidade sobre esse animal. Bom, a gente já grifou quase que o texto todo, né? Nós já pegamos várias informações, quase que já usamos tudo, mas eu trouxe aqui, eu achei interessante colocar, que ele abriga-se, dorme e constrói seu ninho nos ocos de árvores, os quais correspondem exatamente ao seu tamanho, impedindo assim a entrada de predadores maiores. Então, ele tem essa esperteza, né, de ter um ninho do seu tamanho, para que predadores maiores não entrem nesse ninho, né? Então, isso eu vou colocar como curiosidade, olha. Seus ninhos correspondem ao seu tamanho para evitar a entrada de predadores, tá? Então, essa foi a curiosidade que eu trouxe aqui, porque já não tinha mais quase informação para a gente colocar aqui, né? Já que a gente quase que grifou o texto todo já com as informações necessárias. E aí, vocês gostaram? Hoje nós conhecemos 2 verbetes, conhecemos 2 animais diferentes, nós já havíamos feito a leitura do verbete das abelhas, né? E agora nós conhecemos também a formiga gigante e o pica-pau de banda branca, que são também incríveis animais, né? Muito legal. Então, se nós juntarmos essas informações dessa nova sequência com as da sequência anterior, que foi onde nós trabalhamos as fichas técnicas, né? Nós já conhecemos muitos animais interessantes que fazem parte da nossa fauna, né? Bem legal, né, pessoal? Então, nós já conhecemos a anta, nós já conhecemos o jacaré, nós já conhecemos o tuiuiu, né? Entre outros que nós estudamos. Conhecemos agora também as abelhas, um pouco mais a fundo. Conhecemos a formiga gigante, um pouco mais a fundo. Conhecemos também o pica-pau de banda branca. Bem legal, né? Nós já temos um repertório bem interessante sobre os nossos animais, os animais da nossa fauna, né? A onça-pintada, que nós também estudamos na sequência anterior. Bem legal, né? Bom, nós vamos encerrar a aula de hoje aqui, tá? Mas na nossa próxima aula vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais. Combinado? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.